E aí, beleza? Hoje eu vou falar pela primeira vez sobre literatura. Hoje nós vamos ter a primeira resenha de um livro, a primeira crítica, análise, ou da forma que vocês queiram dizer. E vai ser justamente sobre esse livrinho aqui, muito legal. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Vamos começar a falar um pouquinho de quem foi o Hemingway, enfim, quando foi escrito o livro e tudo mais. Porque vale a pena, porque foi um cara muito interessante, nasceu ainda em 1899, no finalzinho do século XIX, viveu toda essa primeira metade do século XX, 2 guerras mundiais, aliás, participou da Primeira Guerra, inicialmente como jornalista, mas acabou combatendo, depois disso foi para Paris, foi parte desse grupo que foi chamado de a Geração Perdida de Paris, por vários motivos diferentes, chamaram ele, o Scott Fitzgerald e outros de A Geração Perdida, esses americanos que foram meio que se exilar, entre aspas, em Paris, após a Primeira Guerra, né, entre as duas guerras, ali principalmente na década de 30, e já nos anos 50, após a Segunda Guerra, escreveu esse livro, trabalhou como jornalista, foi escritor, escreveu vários livros, esse, se não me engano, é o último livro dele que foi publicado, e veio a morrer cerca de 10 anos depois da publicação deste livro. Depois que a sua obra já estava toda publicada, ele recebeu o Prêmio Nobel, acredito que com muita justiça. Não li tudo que ele escreveu, li por enquanto 2 livros apenas, este aqui, que é bem pequenininho e facinho, e Por Quem os Sinos Dobram, e hoje vamos falar desse aqui, porque se você me conhece, se você já está habituado com outros vídeos aqui do canal, você sabe que o nosso tema principal é TDAH, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou psiquiatra, eu tenho TDAH e por isso eu resolvi abrir esse canal para falar sobre isso, mas também vou falar sobre outros assuntos. E literatura, como vocês podem ver aqui atrás de mim, é um assunto que eu gosto muito de ler e eu quero ajudar as pessoas a aprenderem a gostar um pouco mais, e eu quero discutir com quem já gosta muito e tentar ter novas visões, novas perspectivas sobre livros que eu já li, sugestões de outros livros que eu deva ler para vir aqui resenhar, comentar também. Enfim, gosto muito desse assunto, sempre gostei de leitura e vamos falar disso também. E por que começar com este aqui? Porque para quem tem TDAH e tem dificuldade para grandes leituras, né, tem dificuldade para ler textos muito longos, muito compridos, essa é uma ótima forma de começar. Porque não é um livro bobo, não é um livro simples, não é um livro que não vai trazer nenhuma mensagem, pelo contrário, uma obra-prima da literatura, um clássico. Muitas pessoas consideram que o melhor dos livros escritos pelo Hemingway, e ao mesmo tempo um livro pequeno, um livro de leitura rápida, com letras grandes, bem diagramado e com figuras até em muitas das páginas, né? Ilustrações até muito bonitas, simples, mas muito bonitas. Portanto, se temos no total do livro 124 páginas, a gente, quando abre, vai perceber que tem um textinho ali de introdução, escrito pelo Luiz Antônio Aguiar, que eu desconheço completamente. O texto do livro mesmo só vai começar aqui na página 13 e, portanto, temos aí pouco mais de 100 páginas, cerca de 110 páginas, dessas muitas ilustradas. Portanto, não se assuste. Dá para começar, sim, o hábito de ler, lendo um clássico da literatura, e essa é uma ótima opção. Por que esse é um clássico da literatura? Porque esse livro fez tanto sucesso? Porque até hoje se fala, se lê e se produz há não muito tempo assim, talvez por volta dos anos 2000, uma animação contando a história desse livro, ganhou o Oscar de melhor animação. Enfim, ele segue sendo influente, ele segue sendo respeitado e comentado, e, enfim. Eu acredito que isso, quando acontece com um livro qualquer, quase sempre é porque o livro não fala daquilo que está ali nas palavras exatamente, né? Tem muita coisa nas entrelinhas, tem muito significado por trás e fala de um assunto universal que é o ser humano, né? Os sentimentos humanos, o porquê a gente faz o que a gente faz, porquê a gente faz como a gente faz, as forças que nos movem, e nesse sentido, as forças que movem o nosso personagem principal, Santiago, que é um velho, não sei de quantos anos, e vou chamá-lo de velho porque o autor o chama de velho, ele se chama de velho, o menino, que é um aprendiz e ao mesmo tempo amigo dele, o chama de velho, e realmente é o que está tentando se colocar aqui, né? A história de um velho. Eu vou ler alguns trechos durante esse vídeo e vou começar lendo logo o comecinho do livro, né? Os primeiros 2 ou 3 parágrafos.
Ele era um velho que pescava sozinho em seu barco na Gulf Stream. Há 84 dias que não apanhava nenhum peixe. Nos primeiros 40, levaram em sua companhia um garoto para auxiliá-lo. Depois disso, os pais do garoto, convencidos de que o velho se tornara salal, isso é, um azarento da pior espécie, puseram o filho para trabalhar no outro barco, que trouxera 3 bons peixes em apenas uma semana. O garoto ficava triste ao ver o velho regressar todos os dias com a embarcação vazia e ia sempre ajudá-lo a carregar os rolos de linha, ou o gancho e o arpão, ou ainda a vela que estava enrolada à volta do mastro. A vela fora remendada em vários pontos com velhos sacos de farinha e assim enrolada parecia a bandeira de uma derrota permanente. O velho pescador era magro e seco, e tinha a parte posterior do pescoço vincada por profundas rugas. As manchas escuras que os raios de sol produzem sempre nos mares tropicais enchiam-lhe o rosto, estendendo-se ao longo dos braços, e suas mãos estavam cobertas de cicatrizes fundas, causadas pela fricção das linhas ásperas enganchadas em pesados e enormes peixes. Mas nenhuma dessas cicatrizes era recente. Tudo o que nele existia era velho, com exceção dos olhos que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. Santiago, disse-lhe o garoto quando desciam do banco de areia para onde o barco fora puxado. Eu gostaria de tornar a sair com você, tenho ganhado algum dinheiro. O velho ensinara o garoto a pescar e por isso ele o adorava. Não, respondeu o velho, você está num barco de sorte, fique com eles. E aí ele vai se lembrar de algumas coisas. No começo você que me ensinou tudo e tal. Mas na frente sentaram-se na esplanadas e alguns pescadores começaram a fazer troça do velho. Mas ele não se zangou. Outros, os de mais idade, olharam para ele e sentiram-se tristes. Mas não o demonstraram e continuaram conversando sem lhe dar importância sobre as correntes e as profundidades a que tinham descido suas linhas, sobre o bom tempo e as coisas que tinham visto ou feito durante o dia. Então aqui a gente já vê, né? Essas duas figuras que vão fazer parte do livro, o velho, que é o personagem principal, e muitas vezes o narrador. A gente vai ter aqui coisas que ele fala pela boca e também muitos dos seus pensamentos, que aliás é uma marca do Hemingway, pelo menos nos 2 livros dele que eu li, também porque os sinos dobram, a gente entra muito dentro dos pensamentos do personagem principal e que narra parte dos acontecimentos, e também do menino, que vai estar sempre nos pensamentos do velho, ele vai estar sempre lembrando, né? O Santiago está sempre lembrando desse menino. E vemos também outras situações, porque o menino tem uma certa veneração pelo pescador mais velho que ensinou a ele tudo. E nas próximas páginas vai se falar muito disso, né? Eles vão conversar ainda um pouco e discutir, e o menino vai se lembrar de tudo que o velho o havia ensinado, e o velho também vai fazer com que ele se lembre de certas cenas. Mas também tem os pescadores mais novos, esses que estão ali meio que zombando, fazendo troça do Santiago por estar há muitos dias sem pescar. E a gente vê essa coisa da juventude, né? Da competição da juventude, né? Como o jovem não perde a oportunidade de fazer troça, nem mesmo com esse velho pescador, que pode até ter ensinado muitos deles, que tem muito conhecimento que podia passar para eles, mas eles se sentem competindo ainda e, portanto, vão julgar em comparação com os mais velhos, que se sentem tristes pela tristeza do outro, porque sabem que o mar, assim como a vida, é inconstante, é imprevisível. Tem dia que a gente tem sorte, tem dia que a gente não tem. Quando a gente faz as coisas certas, mais chance de ter sorte, mas isso não garante nada, e que, portanto, ficam tristes, mas têm essa postura de não demonstrarem a tristeza, provavelmente porque já era duro demais para o velho se sentir triste com o próprio fracasso, ver a tristeza do menino com o próprio fracasso nesses últimos 84 dias, e ainda mais se tivesse que se deparar com a tristeza também dos seus colegas mais antigos. Então, acho isso muito interessante e fala um pouco sobre a vida, né? Como eu disse, é um clássico da literatura, ele fala sobre a vida de forma geral. E em poucas frases, em frases curtas, sem muitos adjetivos, sem muitas firulas, ele consegue colocar isso com toda clareza. E ao longo dessas próximas páginas, a gente vai ver a relação entre os dois, o menino ajudando o velho, aliás, paupérrimo, muito, muito pobre do nível de usar como travesseiro a própria calça enrolada com uns jornais por dentro, sem ter o que comer dentro de casa, e a casa era um pequeno barracão, simplesmente onde ele tinha um colchão e guardava as tralhas da pesca, e o menino ajudando ele a comer, trazendo comida de um restaurante para ele e tal, meio que doação, né? E essa relação dos dois e a admiração que o menino tem por ele e o prazer que a gente vê que ele tem de ver o menino crescer e de ensinar esse menino. O menino deixou de trabalhar com ele, como o texto diz, porque os pais proibiram, mandaram que ele fosse para um barco de mais sorte,
mas a vontade do menino era continuar com ele. E eu vejo nisso um pouco dessa coisa, né? O menino que tem um futuro, que quer aprender, que sabe que é mais importante hoje aprender como fazer as coisas corretamente do que ter o resultado, né? A gente vê essa maturidade nesse menino como uma figura de um aprendiz mesmo, que quer enfrentar os desafios para lá na frente ter mais força para saber lidar com eles, em contraposição a esses jovens, né? Que estão um pouco mais velhos que o menino. E depois disso ele acaba saindo para o mar, sozinho, no seu barco pequeno, com poucos equipamentos, com pouquíssimas coisas, uma garrafa de água, algumas iscas, um pouco de corda, né? Alguns rolos de corda, um arpão, um gancho, é tudo que ele tinha. Ele vai e ele começa em muitos momentos a descrever o mar, os animais que ele encontra, os peixes, as aves, e é uma coisa muito bonita. A gente vê que o personagem principal, o Santiago, que é esse velho, sábio e tudo mais, né? Como ele tem respeito e como ele se sente parte da natureza. Eu vou ler mais um trechinho em que ele diz assim: gostava muito dos peixes voadores, pois eram seus melhores amigos no oceano. Tinha muita pena das aves, especialmente das gaivotas menores, que estavam sempre voando e à procura de alimento, quase nunca o encontrando, e o velho pensava: às vezes tem uma vida mais dura do que a nossa, excetuando-se as aves de rapina e as mais fortes. Por que existiriam aves tão delicadas e frágeis como as andorinhas do mar, se o mar não pode ser tão violento e cruel? O mar é generoso e belo, mas pode tornar-se cruel e tão rapidamente que aves assim que voam mergulhando no mar e caçando com suas fracas e tristes vozes são demasiado frágeis para enfrentá-lo. Então, você vê como ele enxerga, né, cada vida, né, e cada indivíduo meio como um igual ao seu e se comove com a fraqueza e ao mesmo tempo a luta constante desses animais, desses pássaros pequenos. E logo na sequência ele vai falar do mar. O velho pensava sempre no mar como sendo la mar, e que em itálico, né, indicando que é outra língua, falando em espanhol, que é como lhe chamam em espanhol quando verdadeiramente o querem bem. Às vezes aqueles que o amam lhe dão nomes vulgares, mas sempre como se fosse uma mulher. Alguns dos pescadores mais novos, aqueles que usam boias como flutuadores para suas linhas e têm barco a motor, comprados quando os fígados dos tubarões valiam muito dinheiro, ao falarem do mar diziam el mar, que é masculino. Falam do mar como de um adversário, de um lugar ou mesmo de um inimigo. Entretanto, o velho pescador pensava sempre no mar no feminino, e como se fosse uma coisa que concedesse ou negasse grandes favores. Mas se o mar praticasse selvagerias ou crueldades, era só porque não podia evitá-lo. A lua afeta o mar tal como afeta as mulheres, refletiu o velho. Enfim, eu acho muito bonito isso. Muita gente vai dizer que é machismo, a gente não pode também ser anacrônico e querer julgar essa fase desse ponto de vista sexista. Acho que é interessante como ele coloca mais uma vez os jovens competindo, né? Como se estivessem competindo com o mar, como se estivessem desafiando o mar. E ele já mais velho e outros também mais experientes, olhando o mar como um parceiro, como um amigo, como um amante, como algo que tem com eles uma relação de confidencialidade, né? de realmente a interdependência. Acho muito interessante, muito bonito, e não dá para deixar de lembrar de algumas outras obras, e especificamente eu me lembro muito de um livro que eu li há relativamente pouco tempo, que é O Grande Sertão Veredas. E a forma como o Riobaldo do Grande Sertão descreve, não em poucas frases, mas em páginas e mais páginas e mais páginas, todo o ambiente, os animais, as plantas, como ele dá características humanas aos animais, às plantas. O Manuelzinho da Croáquia, o passarinho pequenininho que fica ali na beira dos rios, né, nas praias de areia dos rios, com as suas perninhas fininhas, que eu nunca consigo esquecer e que me lembra um pouquinho essas andorinhas pequenininhas que ele vê tão frágeis aqui, mas que são como ele. Essa característica, que eu não sei tecnicamente, né, para os especialistas em literatura como é que vai se chamar, mas eu vejo muito presente nos dois, e eu vejo ela tendo a mesma função de dizer: eu sou parte disso, eu sou parte desse ambiente, eu me aproveito dele, ele de alguma forma vai se aproveitar de mim também, mas é assim a vida, e eu preciso respeitar e chegar ao ponto de dizer, reconhecendo que sente mesmo um amor muito grande por isso tudo,
coisa que a gente vem perdendo um pouco, né, com os nossos boias de flutuadores e os barcos a motor. E assim segue o livro, e por mais muitas páginas, não tantas assim, ele vai continuar descrevendo outros animais, ele vai ver aqui as águas vivas, que ele chama aqui de águas malas, como ele não gosta dela, porque só de encostar queimam e trazem coisas muito profundas, como ele gosta dos peixes-espadas, que são os amigos que ele tem ali pelo mar, né, que estão sempre voando, os peixes voadores, que estão sempre voando ali ao seu lado, dando saltos para fora da água, com quem ele tem um contato mais próximo, e as tartarugas comendo as águas vivas, e ele vai descrever muito essa natureza e a relação dele com essa natureza, até que na página 45, portanto mais de 30 páginas após começar, ele vai finalmente fisgar o peixe, que vai ser o segundo personagem principal da história, talvez terceiro depois do menino, mas na visão dele, sim, o segundo. 7 páginas depois, ele mostra já que ele pesca o peixe mais ou menos meio-dia, e só no final da tarde, ao cair da noite, ele tem certeza que fisgou o peixe mesmo, e ele sente que o peixe é muito grande, está a uma profundidade muito grande. E aqui, já na página 52, pela primeira vez, ele vai falar sobre o peixe de forma mais próxima, mais íntima, tentando entender o que o peixe pensa, o que o peixe sente. É maravilhoso e estranho, e quem saberá que idade tem, pensou o velho. Nunca pesquei um peixe tão pesado e tão estranho. Talvez seja muito inteligente para saltar. Podia acabar comigo se saltasse ou caso se lançasse numa disparada louca. Mas talvez já tenha sido enganado outras vezes e saiba que é assim que deve levar a cabo sua luta. Não tem meios de saber que sou um único homem contra ele, nem que sou apenas um velho. Mas que grande peixe que é ele e que fortuna deve valer no mercado se tiver boa carne. Agarra na isca como um macho e puxa como um macho, e na sua luta não há pânico. Terá algum plano ou estará tão desesperado como eu? Então ele se enxerga, né, lutando contra o peixe e pensando, né, com a mente do peixe, o que o peixe faria, o que ele deveria fazer, e tentando entender como o peixe o vê, né, e se percebendo em vantagem por um peixe não saber que ele é um só, não saber que ele é um velho, enfim. Lembrou-se da ocasião em que pescaram um casal de espadartes, e essa é uma das cenas mais tristes do livro, na minha opinião. O peixe macho sempre deixa que a fêmea se alimente primeiro, e de fato assim fora. A fêmea mordeu a isca e, sentindo-se presa, encheu-se de medo, lançando-se numa luta selvagem e desesperada que depressa a cansou. Durante todo esse tempo, o macho ficou ao lado dela, atravessando a linha e circundando-lhe em volta a tona d'água. Andara tão perto que o velho chegara a ter medo que ele cortasse a linha com a cauda tão aguçada e quase tão grande quanto uma foice grande. Quando o velho a enganchou e lhe deu uma série de pancadas que a deixaram quase morta e depois, com a ajuda do garoto, a içou para bordo, o macho ainda continuou junto ao barco. Depois, quando o velho estava limpando as linhas e preparando o arpão, deu um grande salto no ar, mesmo ao lado do barco, para ver onde estava a fêmea, e voltou a mergulhar nas profundezas com as asas brancas, as barbatanas peitorais completamente abertas. E ficou imóvel nessa posição. Era lindo, lembrava-se o velho pescador. E assim permanecera durante muito tempo, de barbatanas abertas, numa posição majestosa e sofrida. Foi a coisa mais triste que vi desde que passei a pescá-los, pensou o velho. O garoto também ficou triste. Pedimos desculpas ao peixe fêmea e o cortamos depressa. Quer dizer, é muito bonito, né? A relação de respeito que ele tem com o mar, com o peixe, como ele entende que o peixe tem sentimento, ao contrário da maioria, vou dizer maioria, mas de grande parte das pessoas que acha que só os humanos têm sentimentos, né? Mas como ele enxerga o sentimento no animal e como ele faz questão de se sentir, de certa forma, agindo de maneira justa, de maneira moral, de maneira correta com esse animal, um animal magnífico, ele está ali sacrificando em nome da sua própria sobrevivência. Ele ainda vai falar mais sobre o peixe e logo algumas páginas à frente ele diz em voz alta: "Peixe", disse o velho, "eu gosto muito de você e o respeito muito, mas vou matá-lo antes do fim do dia." Ou pelo menos assim espero, completou em pensamento.
Um pequeno pássaro vindo do norte veio em direção ao barco, era uma ave canora e voava muito baixo, quase à tona da água. O velho compreendeu que ela estava muito cansada. O pássaro conseguiu chegar ao barco e pousou na proa. Depois esvoaçou a volta da cabeça do velho e foi pousar na linha, onde estava mais confortável. Que idade você tem? Perguntou o velho à vizinha. Será essa sua primeira viagem? O pássaro olhou para ele e quando ouviu a sua voz, estava tão cansado que nem olhou para a linha, a qual se agarrou nervosamente com as delicadas patas, ali ficando a tremer. Não tenha medo, a linha está segura, bem segura, disse o velho. Bastante segura e quieta. Você não devia estar assim tão cansado depois de uma noite sem vento. Por que será que os pássaros vêm para cá? Para alimentar os falcões, pensou ele, que vêm para o mar procurá-los. Mas não disse nada disso à vizinha, que de qualquer modo não podia compreender e que depressa travaria conhecimento com os falcões. Repouse bem, pequena ave, aconselhou o velho. Depois siga a viagem e arrisque-se como qualquer homem, pássaro ou peixe. Então, mais uma vez, ele se colocando na mesma posição do pássaro, né? Depois siga a viagem e arrisque-se como qualquer homem, pássaro ou peixe. É meio Camões, que navegar é preciso, viver não é preciso, ou seria isso pessoa? Já não sei. Esse eu não li direto do original, só sei que foi escrito assim. Né? Preciso fazer essas coisas. E ele segue nessa luta com o peixe. Nesse ponto, já estamos no segundo dia. Ele saiu logo cedo, ainda de madrugada, ainda de noite, né? Antes de o sol nascer. Ele descreve a cena saindo, a lua se pondo atrás das montanhas e ele saindo em completa escuridão, só se orientando pelo som dos outros remos, dos outros barcos. E já estamos na segunda noite. E a batalha segue. Ele sempre pensando no peixe, pensando no menino e lembrando do beisebol. É um fato que eu já ia esquecendo. É interessante como ele gosta muito de beisebol e conversa sobre beisebol com o menino. É como uma coisa que estimula ele, distrai ele, tira ele um pouco da sua realidade. E ele sempre está ouvindo as notícias no rádio ou lendo os jornais. E em vários momentos aqui ele vai se entristecer por não ter notícias sobre o que está acontecendo nos jogos do dia, desses dias em que ele fica aqui no mar. E ele volta a falar do peixe, a conversar com o peixe na sua mente logo à frente, dizendo: é um peixe enorme e tenho de dominá-lo. Não posso deixar que compreenda a força que possui, nem o que poderia fazer se aumentasse a velocidade. Se eu fosse ele, reuniria agora todas as minhas forças e começaria a correr com toda a velocidade até que qualquer coisa se partisse. Mas graças a Deus, não são tão inteligentes como nós, que os matamos, embora sejam mais nobres e mais valiosos. Então, quer dizer, é demais, né? É demais. Ele reconhece que é mais inteligente do que o peixe, afinal de contas ele é menor que o peixe, ele está no ambiente do peixe e mesmo assim ele consegue matar o peixe apenas com linha e um anzol, mas que o peixe é mais nobre e mais valioso do que ele. E logo na frente, ainda na mesma página, ele se pergunta: por que teria saltado? Quase que diria que veio à tona d'água só para mostrar-me como é grande. Agora já sei, seja lá como for, pensou o velho. Gostaria de lhe poder mostrar que espécie de homem sou eu, mas nesse caso ele veria a cãibra que tenho. É melhor que ele julgue que valho mais para ter mais possibilidades do meu lado. Gostaria de ser aquele peixe e trocaria de bom grado a minha vontade e a minha inteligência para ter tudo o que ele tem. Então, ele começa não apenas a se colocar em posição de igualdade com o peixe, mas de inferioridade em relação ao peixe, né? E reconhece que trocaria a própria vida por ser como o peixe e ter o que ele tem, a liberdade que ele tem, o mar e nadar nas profundidades, enfim. Aí todo o poder que ele vê vindo desse animal. Contar uma coisa um pouco pessoal, não que eu quisesse esconder isso de forma nenhuma, mas eu não fico falando sobre isso o tempo todo, porque não é algo de que eu venha a dizer que me orgulho demais, porque não foi uma decisão minha. Eu sou vegetariano, nunca comi peixe, nem carne, nem nenhuma ave, nem nenhum animal morto, como sim leite, derivados, ovos e coisas que são feitas de ovos, mas bichos que já estiveram ali vivos e tudo mais, nunca comi. Fui criado assim, meu pai se tornou vegetariano desde que quando eu nasci. E como eu disse, fui criado assim, portanto não me custou nada, não foi um esforço que eu fiz
para deixar de comer a carne que eu tanto gostava, para resistir à tentação daquilo que eu achava delicioso, mas que eu achava que era errado comer. Mas de toda forma, nunca fui proibido, fui educado, nunca fui proibido a comer carne, e a vida toda, e até hoje as pessoas ainda tentam me seduzir, me dizer que eu vou querer comer sim a carne e tudo mais, e de vez em quando, só de vez em quando alguém me pergunta, e por que você não come? Eu gosto sempre de explicar que eu fui criado assim, mas também de dizer que eu mantenho isso, não pela minha própria saúde, mas por respeito aos animais, por respeito aos animais. Não me considero superior a um boi, ou uma galinha que seja, um peixe, para me sentir no direito de dispor da vida dele pelo meu simples prazer. Mesmo porque sou hoje um homem adulto, já passei dos 40 anos, nunca tive problemas mais sérios de saúde, tenho mais de 1,80 m, cresci, como se diz, né? Sou uma pessoa razoavelmente inteligente e posso dizer com toda certeza que não comer carne não atrapalhou em nada o meu desenvolvimento, não prejudica em nada a minha nutrição e é simplesmente uma opção. É uma opção, mas eu entendo perfeitamente essa situação do Santiago, né? Do sujeito que vive numa comunhão com a natureza em que ele se sente parte dela. Muito diferente, aqui também não quero criticar qualquer pessoa, é muito difícil se livrar do mundo moderno, mesmo quando a gente quer em relação a certas coisas, mas é muito diferente de pedir o peixe pelo delivery para chegar na sua casa enrolado num montinho de arroz ou de simplesmente ir ao restaurante e comer, ou ainda de pegar um desses barcos modernos, pagar uma pequena fortuna e passar alguns dias ali no mar com equipamentos super modernos e sonares e varas de última geração, linhas que aguentam um peso enorme e guindastes para içar o peixe, uma vez que você tenha fisgado, que a gente vê muitas vezes acontecendo. Isso é uma relação real, isso é uma relação de necessidade, isso é uma relação de quem se entende parte da natureza e como parte da natureza vai se aproveitar dela da melhor maneira para sobreviver, mas que não está disputando contra essa natureza, que não se sente superior, que não acredita que tem direito sobre esses animais. E isso eu acho que é uma das mensagens mais profundas, uma das coisas mais intensas, e isso eu vejo em parte também no Grande Sertão Veredas, ou no Vidas Secas do Graciliano Ramos, ou em tantos outros livros maravilhosos que a gente pode ler aí, e eu não tenho tanta cultura assim, conhecimento para citar tantos, mas enfim, a gente fala do que a gente já leu, do que a gente sabe, né? E eu acho que isso é muito, muito, muito interessante. Mais uma vez, não estou aqui dizendo que, eu sou assim tal, mais uma vez, tive essa sorte, eu considero, de ter sido criado dessa maneira e não precisar de, no futuro, abrir mão dessas coisas. Mas eu realmente não me sentiria confortável de comprar, embalado a vácuo, um fragmento do animal que é descrito aqui para poder fazer na airfryer. Enfim, me chamem de velho, de antiquado, de careta, do que quiserem. Cada um pensa do seu jeito. Mas lá na frente vem a questão do beisebol de novo. Este é o segundo dia em que fico sem saber os resultados dos jogos, pensou. Mas preciso ter confiança e ser digno do grande DiMaggio. Daquele cito Joe DiMaggio, um dos maiores jogadores de beisebol da história. Que faz tudo com perfeição, mesmo com a dor da espora do osso no calcanhar. O que será uma espora do osso? Uma espuela del hueso? Nós não temos disso. Será tão doloroso como a espora de um galo de briga cravada num calcanhar? Não creio que mesmo DiMaggio pudesse aguentar a perda de um olho ou de ambos e continuar a lutar como fazem os galos de briga. O homem não vale lá muito comparado aos grandes pássaros e animais. Eu, por mim, gostaria muito mais de ser aquele peixe lá embaixo na escuridão do mar, exceto se aparecerem tubarões, disse ele em voz alta. Se aparecerem tubarões, que Nosso Senhor tenha piedade dele e de mim. Será que o grande DiMaggio poderia aguentar um peixe durante tanto tempo quanto o que eu vou levar para aguentar esse? Tenho certeza de que poderia, e até talvez melhor, pois é mais jovem e vigoroso. E também porque o pai dele era um pescador, mas talvez a espora do osso machuque demais. Não sei, nunca tive uma espora do osso como ele. Então, mais uma vez a humildade, né? Ele imagina, é o grande DiMaggio, ele compara com ele compara com o peixe. De certa forma, ele está comparando o DiMaggio, que é o grande DiMaggio, que é o maior ídolo dele, pelo menos de acordo com o que está colocado no livro, com o peixe. E nessa posição de humildade, né?
será que ele conseguiria, né? Ele é o grande demais, mas será que ele conseguiria pegar o peixe? Mas e a espora do calcanhar? Mas eu não sei, porque eu nunca tive a espora do calcanhar. Então, mais uma vez, ele está sempre se avaliando, se analisando melhor, repensando os próprios pensamentos, as próprias atitudes, enfim, sempre nessa posição de humildade. Pouco depois, a gente encontra essa cena aqui, ó. Depois teve pena enorme do peixe, que não tinha nada para comer. Ele estava lutando com o peixe já há quase 2 dias e estava tentando se alimentar de pequenos peixes que ele pescava ali, e fica com dó do peixe que não tinha nada para comer, mas a sua determinação de matá-lo jamais arrefeceu, mesmo naquele momento de compaixão. Quantas pessoas ele irá alimentar? Mas serão merecedoras de um peixe assim? Não, claro que não. Ninguém merece comê-lo, tão grande a sua dignidade, tão belo o seu modo de agir. Então, ao mesmo tempo em que ele pensa nas pessoas que esse peixe pode alimentar, ele pensa que não vale a pena. Então, não por isso, né? Porque essas pessoas não são merecedoras de comer esse peixe. Como eu acabei de dizer, e não intencionalmente, eu não tinha pensado em colocar aquele pedaço pessoal, mas que eu não me sentiria de forma nenhuma merecedor também. Não compreendo essas coisas, pensou ele, mas é bom que não tenhamos de tentar matar a lua, ou o sol, ou as estrelas. Já é ruim o bastante viver no mar e ter de matar os nossos verdadeiros irmãos. É isso, eu não tenho nem mais o que acrescentar. Palmas para o Hemingway e para o velho Santiago. O tempo passa, o livro passa e apenas na página 92 ele finalmente consegue matar o peixe e começa então um processo que vai ser talvez tão difícil quanto matar o peixe, amarrar o peixe ao barco, uma vez que o peixe se mostra maior do que o barco, e por mais que ele colocasse o peixe dentro do barco, que ele conseguisse içar o peixe com o seu peso enorme e tudo mais e colocá-lo em cima do barco, ele acredita que o barco iria afundar com o peso do peixe. Portanto, ele decide amarrar o peixe ao longo do barco, e à medida que ele faz isso e começa a levar o peixe de volta, sem nem saber aonde está, um dia inteiro depois de ter fisgado o peixe e já 1 dia e meio depois de ter saído de casa, né, da praia de onde ele zarpou, ele no final da tarde do 2º dia mata o peixe, e aí começa um outro problema, que são os tubarões. E primeiro um grande tubarão vem e come um pedaço substancial do peixe, ele com o arpão que ele tinha consegue matar o tubarão. Depois outros tubarões vêm chegando, e nesse intervalo entre o primeiro tubarão e outros, ele, aliás, depois já do 2º grupo de tubarões, que ele acaba matando alguns e depois não consegue resistir e perde um grande pedaço do peixe, ele começa a pensar em outra coisa. O seguinte: é um bom barco, pensou. É muito resistente e não ficou avariado em nada, exceto no leme, naturalmente. Isso pode ser facilmente consertado. Quer dizer, ele já estava pensando no futuro, ele já sabia que o peixe que ele tinha pescado já tinha sido quase todo devorado pelos tubarões, e ele agora começou a pensar no barco, mas sempre de uma forma positiva, né? O barco estava um pouco danificado, mas ele ainda pensava de forma positiva. Agora sabia que já se encontrava na corrente que conduzia à terra firme e podia ver as luzes das praias ao longo da costa. Sabia onde se encontrava e chegar à sua praia agora era fácil. O vento é nosso bom amigo, seja lá como for, pensou. Às vezes, acrescentou em seguida, é o grande mar, com os nossos amigos e inimigos, e a cama, acrescentou em pensamento. A cama é minha amiga, de cama é que eu preciso, espero por ela com uma grande impaciência. É fácil quando se está vencido, pensou o velho pescador. Eu nunca tinha sido derrotado e não sabia como era fácil. E o que me venceu, pensou ele? Nada, disse em voz alta. Fui longe demais. Então ele começa a pensar já no final do livro, depois de ter pescado esse peixe, o maior que ele já tinha visto na sua vida, conseguido amarrar o peixe ao barco, e depois de ter visto o peixe sendo devorado pelos tubarões, que ele foi longe demais. Ele não deveria ter se afastado tanto da costa, ele não deveria ter ido pescar em águas tão profundas, ele não deveria ter invadido assim o território do peixe. E logo depois ele vai chegar à praia, arrasta o barco quanto pode pela areia, sozinho, no meio da madrugada,
48 horas depois de ter saído, ou quase 48 horas depois de ter saído, tendo levado consigo apenas uma garrafa de água e um pouco de iscas, e tendo comido mais 2 ou 3 peixes que ele conseguiu pescar no caminho, e pega a vela e caminha em direção à sua cabana, cai algumas vezes nesse caminho, lembra um pouco a Via Crucis. Não sou eu aqui escrevendo isso, mas sim, me traz essa... Não quero comparar, mas me traz essa lembrança, ele carregando o mastro com a vela pesado, morro acima, em direção à sua cabana, e caindo algumas vezes no caminho e precisando juntar forças para seguir adiante e deixar a vela dentro de casa e dormir na cama. E finalmente, já de manhã, enquanto ele dormia, uma manhã de muitos ventos que anunciavam uma tempestade, que portanto nenhum dos barcos sairia para o mar, o menino finalmente o encontra. E a cena é colocada dessa maneira. Dormia ainda quando pela manhã o garoto espreitou pela porta. O vento soprava com tanta força que impedira os barcos de pesca de sair para o mar. Manolim tinha se levantado mais tarde e fora em seguida para a cabana do velho, como fazia todas as manhãs. O garoto viu que o velho respirava, observou-lhe então as mãos e começou a chorar. Saiu para a rua sem fazer o menor ruído e afastou-se para ir buscar café. Durante todo o caminho não parou de chorar. Muitos dos pescadores da aldeia estavam em volta da embarcação do velho Santiago e olhavam para o que estava amarrado ao costado do barco. Um deles estava com água até os joelhos, medindo o esqueleto com um pedaço de linha. O garoto não desceu à praia, já estivera lá e, a seu pedido, um dos homens se encarregara de tomar conta da embarcação. Como está ele? Gritou um dos pescadores. Dorme, respondeu o garoto, e não se importou que o vissem chorando. Não o incomodem. Então, é mais uma vez uma cena muito emocionante, muito comovente, do menino chorando pela emoção de ver a vitória do velho, que pescou o maior peixe que qualquer um ali já tinha visto, sozinho, velho, em um barco pequeno, e não tinha vergonha de chorar por essa emoção. E os outros pescadores estavam ali também em volta e tal, falando sobre isso. E eles vão ainda ter alguma conversa, os pescadores mais velhos sempre mostrando muito respeito pelo menino, e o menino também mostrando ainda mais respeito pelo velho. O menino vai até a cabana dele, leva para ele comida, leva um café, eles conversam, o menino diz que quer voltar a pescar com ele diz que não, que é melhor ele seguir no barco com sorte, o menino diz que não quer nem saber, que se tiver que desobedecer os pais, desobedecerá, e vai se encerrar. Não vou ler o último parágrafo não, mas vou chegar muito perto, dizendo o seguinte: nessa tarde havia um grupo de turistas americanos na esplanada. Quando olharam para a praia e para a água, entre as latas de cerveja vazias e barracudas mortas, uma mulher viu uma espinha branca muito comprida, com uma cauda enorme numa das pontas, flutuando na maré enquanto o vento nascente soprava fortemente e agitava o mar à entrada da pequena baía. O que é aquilo? Perguntou ela ao garçom, apontando para o longo esqueleto do grande peixe, que agora não passava de lixo à espera de ser levado pela maré. Tiburon, que é tubarão em espanhol, respondeu-lhe o garçom, tentando explicar em espanhol o que sucedera. Tubarões. Não sabia que os tubarões tinham caudas tão belas e tão bem formadas, comentou a mulher. Eu também não, replicou o companheiro. E logo depois tem um parágrafo final que vai encerrar, e eu não vou tirar o gostinho de vocês de ler as últimas frases, mas é essa a história que é contada nesse livro, que, mais uma vez, não precisa de firulas, não precisa de grandes adjetivos, não precisa de frases muito rebuscadas, de um vocabulário muito complexo e arcaico, para ser um clássico, para ser um livro realmente que sobrevive até hoje, que vai, depois de 70 anos, e vai sobreviver ainda por muito e muito e muito tempo, porque, como eu disse no começo, conta uma história que é de todos nós, e que se não poderia ser de todos nós, que é a história da nossa luta pela sobrevivência, pela vitória, pela glória, pela honra, pela moral, pelo que quer que seja que a gente está lutando contra a natureza, e como é difícil, e como tudo às vezes tem que matar. Em uma certa parte do livro ele diz, matei, não devia ter matado, mas todo mundo tem que matar de vez em quando, e não tem jeito, e
tudo mata alguma coisa para continuar sobrevivendo e mais uma vez se colocando dentro desse ciclo da vida, nesse ciclo da natureza. Vou fazer apenas alguns comentários finais sobre um outro ponto que tangencia essa história, que é o local onde ela se passa, né? Uma história que se passa em Cuba, e na corrente do Golfo ali, nas águas entre o norte de Cuba e a Flórida, o sul da Flórida, aquela corrente que vai entrar ali pelo Golfo do México e banhar toda a região ali da Flórida, dos estados do sul, mais para o leste dos Estados Unidos e o México. Isso é um esporte até hoje. Nas águas do Caribe se pesca esse peixe, o martim ou espadarte, ou peixe-espada, até hoje, como eu disse, com barcos muito modernos e tudo mais e tal. Mas pouco depois da publicação desse livro, não mais pescadores como Santiago fizeram essa pesca. Por quê? Cuba, que era um país que tinha muitos problemas, e a própria pobreza desse pescador revela muitos desses problemas sociais que Cuba tinha. Esses problemas foram substituídos por outros quando aconteceu a Revolução, né, quando as tropas de Fidel Castro tomaram a Havana e realmente fizeram ali a Revolução, se não me engano, na madrugada de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 1958 para 59. Depois disso, não há mais pesca com barcos em Cuba. Minto. Há pesca com barco em Cuba. Há pequenos lugarejos em que pesquisadores registrados e com autorização especial do governo e sempre sob vigilância muito intensa da Guarda Costeira podem usar barcos para pescar. Em todas as praias de Cuba pode-se usar linha, anzol, rede, tarrafa, qualquer equipamento, desde que não seja um barco, desde que não seja um equipamento flutuante para pescar. E turistas estrangeiros podem à vontade, existem pacotes caríssimos com todo o luxo e com praticamente a certeza de se pegar grandes peixes. Você pode fazer também e você pode pescar, mas o povo cubano não pode ter um pequeno barquinho e sair para o mar para fazer ali a sua vida, porque se pudessem não tinha restado lá ninguém, estariam todos em Miami, estariam todos nos Estados Unidos, estariam todos na Flórida, porque o pouco que o Santiago tinha, que era a sua liberdade, o seu direito de sair para viver a sua luta contra o peixe, contra o mar, ou com o peixe e com o mar, isso já não se pode, porque o regime ditatorial que se instalou lá junto com Fidel Castro e que se mantém até hoje, apesar da velhice, da demência e da posterior morte do Fidel, sendo substituído por seu irmão e por agora um outro sujeito de quem eu não acho que vale a pena falar, né? Essa ditadura continua e as pessoas seguem sem esses direitos. Não sei até que ponto isso é tão relevante assim, não tem relevância nenhuma. Quando o livro foi publicado, isso ainda não tinha acontecido, mas eu não consigo deixar de pensar nisso, deixar de pensar em o que vale mais, né? É a liberdade de ir e lutar e vencer e viver sua vida, ou a suposta segurança de uma organização social que vai te garantir o mínimo, ou pelo menos que promete te garantir o mínimo, mas que ao mesmo tempo te tira direitos muito fundamentais. Eu acredito que o Santiago, se fosse obrigado a deixar de pescar, deixar de sair com seu barco atrás dos seus peixes, sairia com seu barco atrás de um outro porto onde pudesse se instalar, mas não abandonaria essa vida em troca de nada. Porque ele diz muitas vezes, sou pescador, nasci pescador, isso é o que eu tenho que fazer, isso é o que eu nasci para ser e é o que eu vou fazer. Isso que é tão simples, né, que é parte de toda a história da humanidade, né, o navegar, o pescar e tudo mais, se tornou em alguns lugares proibido, pelo medo de que as pessoas fujam, em outros lugares um problema ecológico, um problema ambiental enorme, e em outros lazer de turistas que podem pagar pelo luxo e pela segurança dos grandes iates, onde se pesca sem se correr nenhum risco. Enfim, resumindo, um
um esporte de luxo, um tipo de comida de luxo ou qualquer coisa assim. Eu não queria terminar esse vídeo muito para baixo, mas eu não tinha como deixar de fazer esses comentários. Se você gostou, dá like, curte, faz as coisas que tem que fazer aí, compartilha, né? Faz as coisas aí, marca outras pessoas para vir assistir também, comenta, sugira outros livros para eu ler. Não gostou de alguma das observações que eu fiz? Comente também, fale o que você acha, não concorda comigo de alguma maneira, se expresse. Vai, fala aqui embaixo. Se for interessante, eu vou te responder, eu vou comentar também. Quem sabe até eu faço um vídeo sobre isso. Quero saber de vocês o que vocês estão pensando disso tudo. Beleza? Então, por enquanto é só. Em breve, na minha outra rede social, eu vou colocar mais uma enquete para vocês escolherem entre 2 livros e na semana que vem eu venho falar do livro que vocês tiverem escolhidos entre esses 2. Tudo bem? Então, até mais. Tchau, tchau.